Miriam, eu acho interessante essa associação que você está fazendo, porque num primeiro momento me veio como até uma técnica de cinema, né? Deixar algumas coisas meio soltas para Uhum, cada um poder vivenciar aquilo ao seu estilo, compreender a partir de si mesmo, né? uhum. É, mas achei interessante, você está trazendo uma outra perspectiva aí, né? Porque nós estamos vivendo um contexto muito fragmentado e muito intenso nas suas fragmentações. Aham. Né? Cada fragmento é vivido intenso, porque a primeira sensação que eu tive é que são mundos completamente diferentes que se interconectam e se separam e em alguns momentos se tocam, né? E Mas são aí a mundos diferentes. fragmentação, né, Miriam? Eu acho que É. justamente esses mundos mostram a fragmentação desse todo familiar, principalmente, né? E acho que foi isso que eu achei interessante, né? Porque a minha sensação é que ele, né, ele trouxe de um jeito onde o campo me pareceu o aspecto principal, né? É. Acho que Sim. a questão do garoto, né, a gente olha para ele, mas acho que o que vai chamando a atenção é justamente esse balanço que a gente faz, o olhar para ele emergindo num campo, né, que vai trazendo todos esses aspectos super difíceis e complexos e, né, o acesso, né, que esses adolescentes vão tendo a coisas que os pais não imaginam, que, né, nesses outros mundos que Pois é, e a série trata de quatro campos específicos. De Sim. alguma maneira, eles focam a lente em quatro campos específicos, né? Que é o campo da lei, o campo da Aham. escola, o campo da família e o campo da psicóloga, da relação com a acho que psicóloga, o próprio né? campo, né, da coisa global, né, tem esse campo maior que permeia todos, da Exatamente. É, Uhum. E acho que algumas coisas, né, dessas fragmentações, para mim ficou muito esse movimento reflexivo, sabe? Uma coisa para parar, para olhar, para trazer para dentro, né? Ampliou, não tinha muita coisa explícita, aliás, trouxe muita coisa, sim, mas tinham alguns pontos que ficavam mais para a gente refletir, sabe? Eu achei isso muito legal, né, essas paradas. E eu fui é. assistindo devagar, eu não assisti numa, né, numa tacada só, eu fui vendo devagar. E isso foi muito legal, né, para parar para pensar. E essa desconexão, né, aí até como fragmentação, é, da vivência da adolescência, do acesso em que eles estão tendo ao mundo completamente diferente ao mundo dos pais, da família, né? Então, esse desconhecimento familiar do que é o campo do adolescente hoje, tanto na vivência individual e interna, quanto nas relações desse adolescente na escola. E a escola também muito despreparada para lidar com tudo que está acontecendo, né? Extremamente. Fica muito forte como os pais, e mesmo aquele policial não sabia nada sobre o filho dele, do que o filho Então, dele estava vivendo. isso me chamou a atenção, porque eu fiquei pensando assim, né? Nossa, não captaram nada, não Pois é, perceberam do que nada do que estava acontecendo assim. com os filhos, os próprios filhos, né? Né? E é Cada muito um com os interessante. seus recursos, né? Porque, É. assim, a linguagem, o código de comunicação é outro, numa geração e noutra. E Exatamente. eu achei muito interessante que tem uma hora que o policial, ou um dos policiais, faz uma pergunta para o Jamie, e ele pergunta, mas o que que é isso? Quer dizer, ele não entende a linguagem dos adultos, e os adultos não sabem o que que é pílula vermelha, o que que é incel, o que que é isso, o que é aquilo. Então, são códigos
tão diferentes, como é que... Mas mesmo assim se tocam. Mesmo É, assim se tocam. Isso que é importante a gente pensar, né? Porque tem coisas da família que perduram por gerações, aham, né? Quer dizer, que a psicóloga tentava ir atrás e tal. E tem coisas que são tão inusitadas que não dá. Agora, cada um tinha a sua competência, porque a polícia foi muito competente em perceber, logo de cara, descobrir um monte de provas, um monte de coisa. Mas não tinha a competência da linguagem, de compreender, decifrar a linguagem, de compreender. Então, eu acho que isso, tudo aparece no filme de uma forma, complexa, né? No filme não, na série. sério. E eu tô pensando aqui, né, naquela cena em que os meninos picham, né, a van do pai e o Uhum. quanto eles, depois de tudo que aconteceu, eles ainda continuam, né, de uma forma perversa, é, provocando aquela família, né, e, e não se dando conta ou não dando espaço para olhar a dor da família, a dor do menino que estudava na mesma escola que eles, né? E eu fico pensando assim, o que que isso tem a ver com o campo maior, né? Com o mundo que nós estamos vivendo, né? Porque a gente está vivendo uma era muito perversa a nível mundial, né? Uma Tá. era de um individualismo, de uma agressividade, de uma perversidade. Se a gente for pensar o que o Putin está fazendo com o pessoal, com as Qualquer, crianças né? ucranianas, né? Separando de pai e mãe, treinando para exército, quer dizer, é de uma tirania e uma perversidade que eu fico pensando o quanto essas crianças que estão sendo criadas com esse pano de fundo, né, da humanidade não vão absorvendo e Sim. repetindo isso tudo no ambiente delas, né? Uhum. Eu entendo, Porque Sim, né? sim. E eu acho que a perversidade também está na natureza humana, né? Que se a gente for pensar dos circos romanos, né? eu acho que é da natureza humana, mas eu fico pensando nos tempos de hoje, Miriam, como isso é multiplicado tão rapidamente, Exatamente, né? exatamente. Potencializado Potencializado, e sabe? eternizado, porque uma vez nas redes sociais não sai, É, fica perene, permanente, né? Então, aí sim, porque a gente avançou muito em tecnologia, avançou muito em conhecimento, e é interessante como os próprios adolescentes têm um senso crítico extremamente aguçado, e um aham, respeito zero, é, é. né? Quer dizer, eu até queria saber, né, o que se pensa sobre respeito, né? E respeito é diferente de amor, né? Que Uhum. talvez, quando você vai falando do senso crítico, eu fico pensando se, né, se é um senso crítico de fato, né, ou se é tem uma coisa da rapidez, né, e tipo, Sim, você tomar partido logo, você vê uma cena e você fala, isso, sim, né, sim, do cancela essa impulso. pessoa, isso tá errado, sem ver o contexto, sem, né, acho que vai tendo muito uma coisa que é não integrada. E E acho não que a refletida, né? Não tem tempo para reflexão. Bate e volta o tempo inteiro, né? Isso é aí importantíssimo. vocês foram falando a coisa da fragmentação, e a minha sensação que é isso uma coisa, a imagem que me veio é de transbordar, né, nessa amplificação que não tem contorno. Estou na rede e eu falo o que eu quiser. É. Eu não E estou está ali. acontecendo isso mesmo.
né? Eu não vejo qual que é, não é um contato ali que eu vou olhar para o outro, eu vou ver o que eu estou falando, como está afetando o outro, como o outro é impactado, e aí eu sou impactada com isso, e aí eu não tem essa construção. Eu É vou verdade. e falo e não sei como isso afeta o outro, como chega no outro, Até né? porque esse contorno e todo esse processo, eu acho que a criança aprende, a criança ou adolescente, teoricamente, dentro de casa, na relação com os pais. Então, em relações tão distantes, né, mundos, pais e filhos, de forma tão distante, não existe a aprendizagem, a reflexão, a elaboração que possa vir a dar esse contorno todo e essa possibilidade de olhar o outro, decodificar o outro, né? Olhar para si próprio, ver o que aquele outro causa em si próprio, né? E aí poder interagir de forma mais saudável e com maior contorno, né? Por Não sei isso se que faz. hoje está se Eu dando acho. tanta ênfase à empatia. É, Hum, é é. verdade. Mas os pais, né, também estão muito perdidos nesse mundo todo, É muito né? Muito. Então, acho que os pais também estão precisando se encontrar, né? Eu Sim. fico pensando, antigamente, o que tinha? Qual era o lugar de proteção? Dentro de casa, né? Então, É. as crianças dentro de casa é um lugar protegido, né? Hoje, não é mais, né? Hoje, dentro do quarto, não é protegido, Pelo né? contrário, Ele né? está nas redes, ele está. E aí, como os pais, né, viram essa chavinha, nós, como a gente vira essa Sim. chavinha desse mundo novo, desse aprendizado, né? Então, tem as siglas, tem essa coisa que é muito rápida, né, que muda muito pelo ritmo mesmo do mundo que a gente vive, e como, né, os pais, né, nós adultos vamos aprender, vamos processar tudo isso. É muito complexo, né? Eu E, sempre e falo que tomando uma carona no que você falou, eu acho que a escola também era um lugar de proteção. E, Isso, a e escola nesse também. filme evidencia que a escola é o lugar é do agressivo, conflito. né? Isso. É, e, exatamente. gente, eu penso assim, para mim fica uma coisa muito forte de como as relações pais e filhos mudou com a tecnologia. Porque antigamente, quem sabia mais eram os pais. A experiência e o conhecimento dos pais era reconhecido, eram reconhecidas. Com a vinda da tecnologia e a ênfase na tecnologia, quem passou a saber mais e conhecer mais e ter mais experiência? Os jovens. E os pais foram para o lugar de que são incompetentes, que não entendem nada, que os jovens explicam e os pais não sabem fazer. Então, houve uma inversão, eu acho essa inversão muito grave, né? É, Porque eles passaram, nossa, eles mudaram completamente de postura em relação a esses pais. Antes a gente tinha ficava no lugar como criança, como filhos, de respeito à sabedoria, à experiência, ao conhecimento dos pais. Isso se inverteu completamente. E aí eu acho que essa relação fica esvaziada no sentido da empatia, no sentido do contorno, no sentido da elaboração das vivências. Não sei se faz e, sentido para e vocês. da elaboração das emoções, quer dizer, dá Exatamente. muito, conquistar ou dar muito poder para quem não tem a maturidade do É. exercício desse poder. É isso que você está Uhum. falando, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Vem até um desprezo pelos pais, né? Por não conhecerem aquilo que hoje em dia é tão valorizado, né? E é engraçado que naquele diálogo do, do filho do investigador, né, com o pai, né, que ele fala, eu fiquei muito mal ou constrangido, sei lá do quê,
de passar o mico que ele passou, de ver o pai completamente perdido na frente de todos os colegas. Aham. Mas tinha afeto, Uhum. apesar desse. Sabe, eu acho que a gente também não pode. A gente tem que prestar atenção para o que pode ser melhorado, como diz o Zinckman, mas a gente também não pode negar que havia afeto ali. Uhum. E que esse Sim. afeto segurou, né? Os Uhum. dois. Esse afeto fez o pai repensar e convidar o filho para tomar um lanche, e fez o filho realmente sair e tomar um lanche com o pai também, Uhum, né? uhum. Então, eu tenho uns diálogos que são muito interessantes, muito bonitos, inclusive. Tem. Eu queria trazer também uma contribuição, né, quando a gente fala, né, dos pais, a gente fala da escola, né, a gente fala do indivíduo, né, a palavra que me vem quando eu assisti esse filme foi muito desamparo, né, e acho que de alguma forma um desamparo coletivo, né, quando a gente fala não contorno, fragmentação, né, é o que, de alguma forma, o campo, né, essa é a nossa vivência de campo. Para alguns mais, para alguns menos, né? A gente vê alguns pais, né, preocupados com essa questão das mídias sociais, das redes, né? São pais que vão buscando entender essa complexidade, né? Mas também pelo pouco tempo que as famílias têm também de acompanhar. Eu acho que tem uma questão da linguagem, da comunicação hoje pelas redes, né? Que são grupos, né? Mas se a gente fala, tá, não é só um desconhecimento dos pais, acho que uma parte sim, mas eu acho que também tem uma questão do tempo, né? Então, é quase que como os filhos, né? Eu acho que também tem uma questão, os filhos nos quartos, né? Os pais, num primeiro momento, entenderam que era um ambiente protegido, né? Que eu acho que é como vocês estavam falando. Porém, né, pelas redes e pela velocidade, se a gente pensa em termos de fronteira, né, falando em gestaltês, né, o quarto, o espaço físico tem uma fronteira, mas o espaço subjetivo não. Olha que interessante, porque é no quarto, tem um limite, né? Mas, na verdade, nem existe relação com esse espaço geográfico, né? Porque é um espaço de uma relação, de alguma forma, à subjetividade ali, Que é o né? espaço virtual, né? Exatamente, só que uma subjetividade, né, talvez a gente possa falar dessensibilizada, né? Porque quando a gente vai vendo esse filme, quando a gente fala de fragmento, a gente vai falando de desconexão, a gente vai falando de interrupção de contato, né? Teresa, a gente pode dizer que a tua fala do desamparo é o desamparo diante da velocidade que acontecem as situações de vida, porque talvez a gente não tenha esse preparo, até fisicamente falando. Perfeito. Porque olha só, né, Mi, quando a gente fala o desamparo, e aí você traz, né, o desamparo do tempo. Olha que interessante. Daí a gente volta para a fenomenologia, né, de novo, ó, o ser, o tempo e o espaço, né? Então a gente vai falando assim, mas qual tempo? Que tempo? E que espaço, né? Porque quando vocês falam, né, da velocidade, da comunicação, das mídias, porque esse filme dá essa sensação, não sei se vocês tiveram, que parece que tudo acontece tão rápido, né? Talvez a Uhum. Raquel tenha falado que assim, de repente esse menino, a casa desse menino é invadida, os pais são invadidos numa velocidade que eles, olha só, começa por aí, né?
que os pais não entendem, o garoto também não entende de alguma forma. E impressionante é o desamparo de que, assim, mas o que está acontecendo, inclusive do adolescente também. Olha só, ele viveu, aconteceu, né? E ele tem uma coisa assim, mas o que está acontecendo? Porque os policiais estão aqui e os pais, que eu acho que essa é a velocidade, de repente a polícia, né, também, acho que quando você fala, né, Mi, dessa questão da moral ou do juízo, então de repente a polícia, que é a lei, que é a figura, entra, invade, sem muito saber, né? Eu achei aquilo assim, uau, né? Eu falei, não tinha diálogo, não tinha comunicação, né? Isso para mim também foi uma coisa que também é do imediato, da rapidez. Ah, vimos um crime, sabemos quem é, mas totalmente sem contato, porque os policiais também, imagina, eu olhei assim e falei assim, gente, mas policiais entrando, é menor, é criança ainda. Eu queria dizer, né, porque assim, tá, que criança é essa? Né? Eu podia dizer, foi um crime, mas qual é o direito desse policial invadir dessa forma uma família como uma atitude assim? São criminosos, né? Então, também uma relação distante, né, dos policiais em relação ao contexto também, né? Porque a gente fala assim, cadê o contato do policial, né? E dessa que entra, que vai, que invade, que também para mim, dessa a gente pensa, porque daí eu estou pensando, mas a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? A gente tem essa questão da assistente social que vai e dialoga, né? Não no sentido de proteger, mas, né, também os policiais, né, são fruto dessa sociedade, a forma como se trata, né? Não estou querendo aqui de alguma forma, né, me chocou, né, esse processo veloz, rápido e de repente preso, e tudo acontece rápido como vem acontecendo. De novo, a gente estava falando sem reflexão, mas eu acho que é a não reflexão social, né? Eu acho que a gente está falando, né, embora tenha essa questão, esse filme é um alerta, eu acho que é um alerta para a sociedade, né? Porque às vezes a gente fala, pera, né? É o adolescente hoje, é a família hoje, mas a família está num contexto social coletivo desamparado, né? Eu Esses acho que pais. não só despreparo, mas eu acho, Tereza, que essa série ela denuncia o despreparo e o abandono de uma totalidade. Exatamente. O despreparo e o abandono de um indivíduo, de um menino individualmente, do despreparo e o abandono de pais dentro de uma sociedade, o despreparo e o abandono dos policiais, o despreparo e abandono de uma totalidade. Perfeito, o despreparo da escola, Nossa, né? aquela escola labirintosa que você sobe, desce, entra lá, ninguém sabe nada, ninguém escuta os adolescentes, aquela adolescente raivosa, e ninguém escuta o que ela tem para dizer. E que a gente, é o que eu venho falando, né? Não tem espaço, né? A gente que vem trabalhando com as crianças e com os adolescentes, né? Eu tenho vivido uma coisa do não espaço para o diálogo e para o entendimento, né, do fenômeno, né? De novo, esse filme retrata um fenômeno amplo, né? A gente vem vivendo vários chamados para olhar, para refletir. Eu diria, né, a gente até falou, a pandemia talvez melhore o ser humano, porque ele vai ficar, olha só, dentro de casa, e quem sabe ele possa refletir mais sobre a humanidade, né? Porque daí esse filme fala do humano, né? Esse Fala filme do humano. fala da perda da empatia, né? Se a gente for, não existe mais, né? Eu estava assistindo também, vale a pena, gente. Eu vou ver se eu consegui gravar um documentário, né, que fala de consciência. E aí foi lindo, porque a consciência ela é construída a partir de um outro indivíduo, né? A consciência de mim passa, né, pela relação eu e o outro e o É a outro. confirmação Eu que a gente tanto fala. Sim, fundamental o outro, olha aqui, né? né, a partir do outro, é lindo demais. Então, de repente, o que a gente tem visto, crianças e adolescentes, eu não digo em família, é quase que assim,
quem eu sou, essa construção, né, que eu acho, de ser aí no mundo. Né? Então, quando a gente fala do tempo, né, da empatia, e se a gente pensa nos nossos estudos, quando a gente fala da relação da coreografia, mãe e bebê, ou então da decodificação dos pais, da decodificação dos professores, né, também dos seus alunos, dos seus grupos, a escola, são chamados, eu acho que o abandono está muito aí, porque são chamados, estão os fenômenos, eu acho que isso tem a ver tanto com a Gestalt, né, que assim, o que esses fenômenos nos comunicam e quais são as nossas intervenções, né? Intervenção nas escolas, intervenção na família, e eu acho que uma intervenção, inclusive, social do coletivo, né? A Porque gente não tocou muito na psicóloga, né? Na série do diálogo dele com a psicóloga, que eu acho. Ai, Miriam, eu queria falar muito isso, porque eu acho que foi uma das partes que mais me tocaram. O desespero dele de pedido de confirmação para aquela Exatamente. psicóloga, Mas você né? gosta de mim? O desespero pelo afeto, e eu fiquei pensando, né? Até falei isso para minha filha. Se fosse uma gestalt terapeuta lá, o atendimento seria completamente diferente, né? Porque apesar de ela estar com uma missão, né, um objetivo, Ela tinha uma missão, né? ela tinha um objetivo, uma missão, mas ela não sai do papel dela, ela Não sabe. não traz O afeto, o porque afeto, e com certeza um gestalt terapeuta, a partir da relação dialógica, faria todo um atendimento para esse menino que se relacionaria de uma forma muito mais empática, muito mais afetiva, confirmando esse menino e poderia chegar na mesma conclusão sem problema nenhum. Então, assim, me tocou demais ele pedindo a confirmação dela e ela naquela postura dura, distante, seca, Mas e a gente não. também está falando de outro contexto social, né? A gente está falando da Inglaterra, na né? Inglaterra. E ela estava ali para avaliar. A gente está falando Sim, de um mas nós não. contexto onde as Ela tinha uma relações. função de avaliar, né? Mas a gente pode perceber que até as relações afetivas são mais duras e mais distantes, né? Tem afeto na família, tem amor na família, mas é aquela coisa mais durinha. Isso também a gente tem que contextualizar no campo ali da coisa. Mas, assim, eu acho que em nenhum momento ela conseguiu ver a dor daquele adolescente, o quanto ele estava machucado. Mas sabe o que eu fui sentindo, assim? Talvez me pegou de um jeito um pouco diferente. Eu não senti ela fria. Também não. A minha sensação, assim, é que ela estava muito, muito mobilizada. Eu também Mas senti ali na isso. relação, talvez o não saber como que ela lidava com aquilo, assim, porque na hora que ela interrompe, ela fala, terminou, Ela ó, desaba, é a né? última sessão. Eu acho que ela estava Uhum. falando dela. Ela não estava mais aguentando É, ali o contato e talvez esse dilema de ver um menino de 13 anos e as coisas que ele foi trazendo e o contato com isso, né? A minha sensação, né, é que ela foi reativa ali e ela estava se defendendo, né? Assim isso. como na escola me dá a sensação que é todo mundo com muito medo. E aí também na escola vai ficando uma coisa de uma Também tem a posição da Mas escola, a né? frieza dela era na relação, né, Paty? Era com ele. Ela não estava sim, fria, ela estava muito abalada, é, inclusive, né? Mas muito aquela mobilizada, né? Que é a questão da exatamente. Mas postura, ele né? pediu, né? Ele estava abrindo, dizendo, essa é a nossa despedida, né? Nossa, dá uma dor, né? Nossa, Você não pode dizer se gosta de mim, É, né? Eu já? gosto de você, ele falou. interessante, né, Uhum. Mi? Porque ele, né, pergunta desesperadamente, né? Se a gente pensa no apego, na matriz dos vínculos afetivos, né? Ele estava desesperado, porque eu também entendi que ali foi um desamparo. E quando ela fala acabou, né? Também é outro desamparo, mesmo que ela tenha sido Exatamente.
acho que sim, mesmo que ela tenha, mas eu acho que foi de uma ruptura de vínculo, porque já Sim. tinham passado 5 psicólogos, né, ou mais, sei lá, ou menos, e 7 meses, né? com ela ele se vinculou, né? Sim. Foi se abrindo com ela dentro da atitude e postura inglesa, né? Mas quando ela fala, eu sei que teve, né, pai, eu concordo, teve uma reação ali, se a gente for pensar, né, transferência e contra-transferência, teve ali uma contra-transferência, mas eu achei fantástico, porque ela também é um ponto importante, né? Quando ele fala, você tem ideia, gente, ela trabalhou a morte, a questão da finitude, você sabe o que é matar, você... Gente, que ela pega esse ponto que é importante, né? Qual é o significado do matar, tirar uma vida? Porque ela também fica ali. E aí você percebe, gente, que ele não tem consciência, né? Não tem presença do matar, o sentido da vida. Porque ela fala, você sabe o que é vida, você sabe... Aquele diálogo, gente, de vida e morte. Então, achei muito forte isso, né? Agora, eu concordo com você, Patrícia, eu sinto que ela, em termos de postura, né? Acho que aí é uma questão de discussão de postura. Eu acho que ela se conteve. E o que me chamou a atenção foi a sustentação do olhar. O quanto ela sustentou essa relação muito forte pelo olhar. Ela ficava o tempo todo, olho no olho, e sustentando isso, Isso é né? muito inglês, viu? É, É muito né? inglês. Na minha experiência E com os depois, né, ingleses, isso é muito ela inglês. acabava, né? Ela desmoronava. Você viu a emoção quando terminou a sessão, em algumas situações que ela chorava, né? Então, eu acho que tem muito de uma postura diferente também, né? De como estar na relação, E né? acho que ela vai mudando ao longo da conversa, porque a primeiro ataque de raiva que ele tem, ela sai, aí ela fica olhando ele na câmera, ela volta e senta mais perto dele. É em É, curta distância. É, E aí ela diz: eu preciso entender o seu entendimento sobre as coisas. E aí eles ficam falando: ah, você quer entender o meu entendimento? Eu quero entender o seu entendimento. E eles ficam nessa coisa. E ele vai se mostrando para ela numa profunda dor que também vai doendo nela. Só que ali é uma questão de manejo, né? Ela não está numa terapia, ela está fazendo uma avaliação. E ela diz isso, né, Marcela? Ela diz, eu estou aqui para te avaliar, né? E ele Mas fala: você não pode pedir para me tirarem daqui. Aqui eles só gritam, aqui eles são doentes e assim, né? Pô, Mas eu fico tudo ali é pensando, difícil. Tudo ali é se, difícil. se fosse uma gestalt terapeuta que tivesse privilegiando a relação dialógica, mesmo numa avaliação, eu acho que a postura seria totalmente diferente, né? sobretudo no final. é. Sobretudo no final, né? acho que seria diferente, né? Mesmo sendo uma avaliação como Gestalt terapeuta, eu acho que poderia Claro, claro. ter sido diferente, né? Mas, de qualquer maneira, né, ele falou para o pai, né, eu vou me confessar culpado. É, é. E aí vai quando ele entra em contato, né, Miriam? Sim. Ali foi um Sim. trabalho lindo, né, de reflexão, de contato, mas, né, é a coisa, de novo, a gente volta para a questão do tempo, né? Do tempo, né? Precisou de tempo, é um trabalho, né? Para você, é contato, né? Eu acho que quando ele fala eu vou, eu acho que ele fez um contato profundo, é um contato com a realidade, né? E não a realidade virtual, porque também a gente está falando de duas realidades, né? A realidade virtual, a realidade digital, né? E a realidade do humano, né? Da humanidade. Então, a gente também está diante desses dois paradoxos, né? O que é a realidade virtual, que eu estou conectado, né, com as redes, mas eu estou desconectado da minha humanidade e da humanidade do outro, né? É. É. Então,
traz essa questão de que ele volta a ter conexão com o humano, né? Contato com o humano, né? E no último, né, episódio, como vem a questão transgeracional, né? Uhum. Interessante, né, Mi? Porque a psicóloga vai buscando, né, sobre a É, história da família, a história do pai, né? O pai vem de uma família abusiva, né? Ele fala também, olha só, tem uma coisa do pano de fundo familiar, né, de mitos e crenças, e que ele também diz, né? Olha, porque esse pai apanhou e ele fala, eu não quis fazer a mesma coisa. Eu achei assim, né, que ele já foi tendo, né, dentro, né, das vivências, enquanto ele diz, bom, mas eu quis ser tão diferente, né? E onde ele também, será que ter sido diferente trouxe isso também, né? Uau, é lindo, né? Tem várias. é. Fala do humano que é luz e sombra, né? Sim, E eu acho que fala de uma violência que vai se transformando. Porque, na verdade, a violência que o pai sofre dos pais, né, o apanhar, tinham pais presentes. Aí, um pai que não bate, mas também não está presente, porque trabalha longas horas, fica muito tempo fora, também é violento, porque tem um abandono. O filho do policial, quando ele fala, essa foi a conversa mais longa que eu já tive com meu filho em anos. Cara, é chocante. Chocante. É chocante. Sabe assim? Então, assim, dessa violência que vai mudando e ela sai de uma violência física do contato para uma negligência. Eu acho que também tem essa denúncia de quanto a negligência É é violenta, né? violenta. O quanto a não presença, a não participação, a não ideia do que os adolescentes vivem é violenta. A menina que bate na escola, no outro, no colega, que está com raiva, o desespero dela porque a minha mãe vai brigar comigo porque ela teve que sair do trabalho. Ou seja, um não É um acolhimento. contexto. É. Um não acolhimento naquela dor do luto, da perda da melhor amiga. Ninguém escuta ela. Né? Querem prendê-la numa sala e falam, você está com problemas. São Tá camadas. mesmo, né? Tá mesmo. E ela tá mesmo com problemas, mas não só na escola, né? Na questão, assim, de não ter um espaço para viver a angústia. para viver o luto, né? E, na verdade, É. que era o luto coletivo. E o medo, né? O que que leva um menino a matar uma menina? Mas aí Num a gente. ataque de fúria, esse não contato, essa não percepção, essa não valorização da própria vida. Uma dor que cega. Mas tem a Mas ver. num E foi momento de premeditado, né? construção de identidade sexual, né, social, como ele foi violentado na imagem dele por essa menina, né? Colocando ele como um incel. Nossa, imagina para um menino que ainda está E está com 13 anos, quer tá dizer, com 13 anos. E ele mostrava muito interesse pela sexualidade, ele tinha um desejo, né? De se relacionar com meninas, com mulheres, tanto que ele via fotografias. E o que a menina fazia era dizer que ele nunca ia poder ter uma garota, né? Ele Que era. também é violento, mas não justifica um Não, assassinato. não, Mas é justificar mais, não. né? Mas Mas é eu acho que muita dá para violência. compreender a vivência dele, É. né? Quer dizer, se a gente puder se colocar no lugar dele, ele foi altamente violentado. E aí, como ele não elaborou essa violência que ele sofreu, ele simplesmente replicou essa violência para o alvo, né? Que Claro, o estava violentando. mas é claro que como todo o ser humano que é algoz é vítima também. É, Sim, fica Né? muito Quer na dizer, eu polaridade. acho que esses
essas polaridades, né, presentes na nossa natureza, né, são Aham. muito difíceis de serem elaboradas. Agora é interessante, né, gente? Cláudia se aponta para essa questão, né, da construção da autoestima, da autoimagem, né, do ser olhado e olhar a primeira garota, né? Então, quando ele vive a rejeição, né, quem acolhe, né? Se a gente for parar para pensar, de novo a gente vai para o social, né? Quem o acolheu, né? Justamente são esses grupos, né? Que de repente fala as meninas são horrorosas, as meninas, né? Porque tem, né, grupos, né, que se unem por essas rejeições e vão Uhum. desenvolvendo, gente, o ódio pelo feminino. Então a gente também tem um tema social, gente, que vem acontecendo e que está nas redes, né? Que são desses meninos rejeitados, né? Porque daí não é assim, é uma comunidade rejeitada que tem suas normas, que tem. Agora pensa, um garoto de 13 anos, né? Não É quase que assim, consegue. quem os aconselha são outros meninos. Rejeitados Que também, né? vivenciam a mesma coisa. E é É. o Homens. algoritmo, né? Que vai repetindo, repetindo, Homens, repetindo. né? Também. São homens rejeitados que doutrinam esses meninos. São homens que não lidam com a própria, né, nas redes sociais, com a própria rejeição ou com as próprias falhas, culpabilizam o outro e eles doutrinam meninos. Isso mais, Exatamente. É E isso aí, mais. gente, acho que assim, a construção, e acho que isso também eles trazem bem na série, né? Quando ele vai falando, né? Né? Que a foto dela foi exposta e que ela estava num momento frágil. A Exatamente. ideia dele de ir ao encontro dela quando ela estava fragilizada, né? Então, É a isso aí. construção é tipo, ela tá lascada, eu vou lá, e aí ela rejeita ele mesmo. Então, assim, né? Aí vai alimentando, né, com essa coisa dos grupos, né? Então, assim, esse é o suporte que ele tem. É esse grupo Uhum. de homens, né, que vão trazendo essa coisa do ódio. Gente, é uma construção muito É bizarra. uma convivência na precariedade, né? Isso. E o amigo que dá a faca para ele dar um susto. Olha, eu vou te emprestar minha faca para você dar um susto nela. Mas E aí assim, a gente está gente, falando do heterossuporte, né? Assim, quem é o heterossuporte hoje? Acho que isso é importante falando em, né? São esses grupos, né? Porque daí é um grupo é. de pertencimento, eu sou aceito, então eu vou mostrar a minha força, e aí o grupo vai lá mesmo, aí o outro colega dá ou o heterossuporte, mas um heterossuporte, né? Que instiga mais violência, que instiga a Que gente daí ele passa a ser um emergente de, dos três, né? No caso. exatamente da cultura do ódio, que a gente também tem falado muito, gente. Nós estamos vivendo um contexto, eu não digo todos, mas é importante a gente refletir essa cultura do ódio, a cultura da raiva, e que a gente tem visto isso nas guerras, né? Enfim, nós estamos vivendo momentos de muito ódio, né, gente? Está aí no campo maior, A né? Exatamente. cultura da bisbilhotação dos vizinhos. É. Gente, eu queria trazer uma coisa que também me mexeu muito comigo, que são os pais, né? A gente sempre tende a dizer, a culpa é dos pais, os pais não perceberam, os pais desampararam, né? E ficou muito forte para mim assim, a dor desses pais, o quanto eles se questionam se eram bons pais ou não, né? E eles vão fazendo todo um processo de vendo, não, nós somos bons pais, mas ele saiu de nós, ela fala, né? E a menina Então, também saiu de nós, ela e a fala. menina Os dois também saiu saíram de deles, nós, né? né? E olha que menina maravilhosa, né? Que menina forte, que menina íntegra. É,
Então, também tem, né, o desamparo dos próprios pais diante dessa É isso mesmo. situação tão difícil, né? A dificuldade de eles chegarem em adolescentes que se unem nessas tribos e que se Exato, fecham para os adultos, né? E exato. como é difícil, aflitivo, para os pais viverem essa relação de que querem chegar com o filho, no filho, querem entender o mundo do filho, querem saber o que está se passando e eles se trancam no quarto. É. Então, eu acho que a gente também precisa e muito acolher esses pais, a dificuldade que os pais têm para lidar Sim. com os adolescentes, que sempre foi difícil e que hoje talvez esteja mais difícil ainda, né? Muito, muito bem colocado, Cláudia. Eu acho que Uhum. isso também me tocou muito, né? E acho que pensando na Gestalt, né? Acho que a gente, daí você foi falando, né, Cláudio? Se, né, se ali na terapeuta fosse uma Gestalt terapeuta, e agora eu pensei com os pais, é justamente, né, a abordagem dialógica, acho que traz essa coisa que a gente sai da polarização, né? Não é Uhum, tipo, exatamente. isso é aquilo, mas como a gente vai, né, Integrando no integrando e ser, né? todo, né? Porque Exatamente. ele também, né? Quer dizer, tem os dois lados. O menino também tem um lado de que ele foi evoluindo, que ele foi refletindo, que ele foi se dando conta. Quer dizer, a menina também. Os dois nasceram deles. É. E os dois foram criados naquele lar, mas cada um tomou uma atitude diferente num determinado momento. Uhum. E a gente volta de novo para o desamparo, né? É, isso O mesmo. é assim, um despreparo, um desamparo, né? E tanto que o autor da série é o pai, né? O pai que escreveu. É. Ele é o autor. E ele foi baseado em fatos reais. Ele viu duas histórias em pontos diferentes da Inglaterra e dizendo que um menino tinha esfaqueado uma menina. E aí ele começou a pensar o que que leva. E ele escreveu essa série justamente para dizer: falhamos como sociedade, falhamos como educadores, falhamos como pais, estamos falhando. É um alerta social. Ele diz isso num talk show. Eu quis fazer um alerta, porque eu fiquei muito tocado. Como a gente permite que isso aconteça? O que está Uhum. acontecendo que pessoas tão jovens fazem essas atrocidades? Eu acho que é uma pergunta que é a série levando, né? Tem pais desamparados, tem uma escola despreparada, tem adolescentes sofrendo, se apoiando em grupos de ódio. Como isso vai acontecendo, né? Até falando assim, como isso vai te constituindo? Que campo é esse que a gente está inserido, Uhum. né? Muito bom. Eu acho que dá para fechar com essa sua fala, né? Trazendo toda essa explicação da série em si, né? Da proposta da série. E eu acho que fica um grande como para a gente. Eu terminei de assistir a série dizendo assim, como? Como agora a gente vai fazer com tudo isso, Uhum. Uhum. né? Eu também vou precisar sair, gente, que eu Tá vou, na vou hora. dar Não, tá, supervisão. tá ótimo. Eu acho que